Capítulo 4 do livro Aventuras no Profético. Subtítulo: Recebendo e Respondendo ao Ministério Profético, com Mickey Robson. 5 colegas pastores e eu, todos de uma igreja local em Ohio, começamos a nos reunir para orarmos juntos em 1988. Nosso tema era como ser corretamente profético nesses últimos dias. No início, não conhecíamos muito bem uns aos outros, e nenhum de nós percebeu que o que estávamos fazendo era parte de um mover de Deus ao redor da nação e do mundo. Então descobrimos que muitos grupos estavam buscando o mesmo tema, tais como Christian International com Dr. Bill Hamon e Kansas City Fellowship com Mike Bickle, e os primeiros companheiros radicais, e finalmente fizemos contato com muitos deles. De várias maneiras, estes e outros ministérios queriam fazer a mesma coisa que fizemos: equipar pessoas para usarem seus dons espirituais, principalmente os dons proféticos, de modo que honrassem a Deus. Fazer o uso do fluir de cada um foi uma boa ideia. É claro que encontramos similaridades e padrões na maneira como o Espírito Santo se movia profeticamente através das pessoas, mas também encontramos uma exclusividade divina em cada pessoa e cada grupo. Todos nós aprendemos um dos outros e amadurecemos ao andarmos juntos. Uma coisa que aprendemos acima de tudo: Deus ama misturar indivíduos com dons únicos e diferentes contextos. Juntos podemos melhor representar a plenitude de Deus. Estando em contato com tantos líderes e ministérios diferentes, nunca achei nenhum perito. Apenas muitas pessoas realmente boas que são aprendizes e seguidores do Senhor Jesus Cristo, andando na aventura juntos. Também nunca quero me tornar um perito. Afinal, um ex da palavra perito em inglês, expert, é alguém que foi. E um spurt, do som feito por pert em inglês, é um gotejar sob pressão. Somente quero ser uma pessoa que hoje está mais faminta do que ontem. Sei que Deus tem mais para nos dar do que qualquer um já recebeu, e quero receber tudo o que Ele quer me dar nesta vida. Subtítulo: Semente para frutificar. Acho que todos nós devemos sentir dessa maneira, desejando tudo o que for possível de Deus, porque cada um de nós tem o Espírito Santo dentro de nós. E quando você tem o Espírito Santo em você, nada fica de fora. Você tem a plena magnitude de Deus em você. Não tem o Espírito Santo Júnior. Tem todos os ingredientes. Tem cura, tem libertação, ensino, administração e assim por diante. E tem profecia. Muito tem sido escrito e ensinado sobre ministrar profeticamente, e muito do ensino tem sido ilustrado com histórias dramáticas sobre como alguém, com toda exatidão, disse a uma pessoa seu nome, idade, cor predileta e que tipo de cura ela precisa. Gosto muito dessas histórias, porque você pode ver as impressões digitais de Deus nela. Contudo, não representam uma alta porcentagem de atividade profética. Acho que é mais importante saber como responder corretamente a Deus, o Espírito Santo, em todos os tipos de situações proféticas. A propósito, caso você não saiba, o Espírito Santo realmente está sob a impressão que ele é Deus. Precisamos aprender como responder a ele, porque é verdade. Ele é Deus. Devemos ser capazes de ver o que a palavra do Senhor está revelando, independente do pacote em que a mensagem vem, e precisamos saber como cuidar das suas palavras, para que elas se cumpram e produzam uma colheita de frutos. Subtítulo: Que tipo de fruto? Vale a pena reiterar neste contexto o propósito frequentemente repetido do ministério profético. O propósito do ministério profético é edificar, elevar pessoas, exortar e encorajar e consolar pessoas. A escritura básica é esta: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. Edificação, exortação e consolo refletem a natureza do amor de Deus. Edificar pessoas significa elevá-las espiritual e moralmente, conduzi-las a uma maior liberdade e saúde. Em vez de ser como os consoladores de Jó, dizendo às pessoas que há algo errado com elas e que deve ser culpa delas,
Você deve explorar a provisão inesgotável do amor de Deus para elevá-las a novos níveis. Exortar pessoas não é a mesma coisa que intimidá-las. Significa persuadir, encorajar, implorar e suplicar. A exortação pode incluir admoestação e advertência. Às vezes será diretriz. Contudo, você deve entender que a admoestação e a advertência são coisas positivas, pois elas te impedem de fazer o mal. Deus usa os meios proféticos para nos influenciar, liderar, guiar e proteger. Estamos procurando palavras proféticas que tragam o fruto do reino de Deus às vidas humanas. Estamos buscando encorajamento, fortalecimento, proteção, maturidade, liberdade, saúde, provisão, direção de Deus e todas as expressões do seu amor paternal. Subtítulo: Orações respondidas, profecias cumpridas. A profecia nunca é profecia até que seja cumprida. Deus nunca é glorificado até que orações sejam respondidas. Estas parecem declarações extremas? Elas são bíblicas. Jesus disse: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15:8. E anteriormente Isaías escreveu: Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, do 10 ao 11. A palavra de Deus dará fruto. Ela cumprirá o que ele planeja, mas cedo ou mais tarde. Até mesmo quando Deus fala a alguém e essa pessoa ouve, mas nunca segue o que recebeu, outra seguirá. Uma palavra verdadeira de Deus nunca voltará para ele sem que alguém a cumpra, mesmo que isso leve tempo. Você alguma vez conheceu uma pessoa e sentiu como se a conhecesse por 1000 anos? Isso não tem nada a ver com reencarnação. Quando isso acontece, é porque aquela pessoa está carregando o mesmo fardo do Senhor que alguém tem carregado por 1000 anos, ainda aguardando o cumprimento. A pessoa que você acabou de conhecer representa outra oportunidade para a palavra ou ação de Deus ser expressa e recebida. A pessoa está carregando o desejo do coração de Deus. Deus está procurando sempre alguém para satisfazer seus desejos. Deus não dá profecias a pessoas para que se sintam bem. Ele quer que algo aconteça. Tem um propósito específico que quer que seja cumprido. No entanto, seu propósito pode ser impedido. A profecia é condicional. As pessoas podem tropeçar, podem falhar, podem atrasar ou sabotar uma parte importante dos planos de Deus para suas vidas e para outros. Algumas pessoas duvidam ou rejeitam o ministério profético por causa de erros, abusos ou imaturidade, que significa que a palavra de Deus foi negligenciada repetidamente. Paulo falou a seu filho na fé, Timóteo: Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18 ao 19. Esta instrução te dou. Isso é persuasivo e diretriz. Que cumpra as palavras proféticas que foram faladas a você, combatendo o bom combate da fé e a boa consciência, não como algumas pessoas. Em outras palavras, aquelas pessoas tinham um destino profético também. Porém, após receber as palavras acerca delas, disseram a si mesmas: Agora vou fazer só o que quero. Rejeitaram a palavra do Senhor. Embora reconheçam palavras verdadeiras vindas de Deus, não percebem que as palavras que vieram a elas estavam em forma de semente e que talvez tenham que as alimentar e cultivar antes que se cumpram. Subtítulo: Receptivo e sensível. Através do seu servo, o profeta Amós, Deus disse: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. É uma declaração impressionante. Evidentemente,
Deus não faz nada sem primeiro dizer a algum ser humano que seja capaz de ouvir o que o seu espírito está dizendo. O profeta não precisa ser conhecido. Deus poderia dizer a alguma mãe que ensina seu filho em casa, e ela ora para isso acontecer, ou grita da janela, ou escreve em seu diário. Ele poderia revelar seu segredo a você ou a mim. Quando Deus revela seu segredo, sua palavra talvez não seja a respeito de algo grande, como a paz mundial, ou mesmo o próximo furacão do Caribe. Poderá ser uma palavra simples de direção sobre uma decisão pessoal ou uma leve cotovelada para prestar atenção ao tempo. Qualquer palavra vinda de Deus é mais importante que CNN, que acho que poderia significar constantemente notícias negativas. Qualquer palavra vinda de Deus é significativa porque revela seus desejos. A linha seguinte de Amós é mais poética e está cheia de significado. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Amós 3:8. Quando o rei do orgulho, o leão macho dominante, ruge com sua voz poderosa, todos os seus inimigos se encolhem. Da mesma maneira, quando Deus fala por meio de um dos seus servos, essa palavra sai desse servo para a atmosfera, energizando a terra, com a palavra profética de Deus. Quando um ser humano fala, todos sabem que é apenas uma pessoa, mas quando Deus fala através desse ser humano, ele ou ela se torna um vaso rendido à palavra do Senhor. Essa palavra, mesmo que seja rápida, reverbera nos céus. É a voz do Senhor. Seus inimigos se encolhem, mas os que são seus filhos sabem que estão a salvos e seguros em seu amor eterno. Subtítulo: Desejo fervoroso. Não é pouca coisa ouvir o Deus do universo. Por que damos tão pouca importância às suas palavras e até nos esquecemos delas? A Bíblia nos diz para deixarmos tudo a fim de ouvirmos Deus. Paulo escreveu uma carta à igreja em Corinto e disse: Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. 1 Coríntios 14:39, Nova Versão Internacional. Ele estava repetindo o que tinha acabado de dizer algumas linhas antes. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14:1, Nova Versão Internacional. Todos nós deveríamos realmente querer ouvir de Deus. Não é uma sugestão ou convite, é um imperativo, uma ordem. Através de outros de seus profetas do Velho Testamento, Joel, Deus disse: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Joel 2, 28 ao 29. Essa palavra não diz: vocês todos profetizarão, se for da minha vontade, ou derramarei do meu espírito sobre alguns privilegiados que têm títulos longos após seus nomes. Ela diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e todos profetizarão. Joel estava prevendo o futuro. Hoje, cada um de nós tem uma obrigação de responder ao derramamento do Espírito Santo, porque estamos vivendo em meio a ele. Devemos ter um nível de expectativa sempre crescente. Devemos aprender como nos sintonizarmos com sua voz e aprendermos o que fazer quando a ouvirmos. O que ele quer dizer? Como sua voz nos afetará? Às vezes leva tempo para entendermos, mas devemos estar buscando a palavra de Deus em todo o tempo. Não há nada mais importante do que o que Deus está dizendo ou fazendo, ou pretendendo em um tempo particular. Contudo, as pessoas nem sequer sabem o básico sobre como ouvir e interpretar o que Ele quer. O único remédio é sair da apatia e limitações terrenas e pedir-lhe para abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir e entendê-lo.